Mateus capítulo 4 está escrito assim, verso 1. Eu vou ler na NVI. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito. Vamos ler juntos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo deixou e os anjos o serviram. Amém? Você pode se assentar. O título dessa mensagem é Nem Só de Pão. O pastor Cleber tem aí, né, um áudio que ele envia, que é o título Nem Só de Pão. E o título dessa mensagem é Nem Só de Pão. Repita comigo: Nem só de pão. Nem só de pão. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Eu acredito que todas as pessoas aqui conhecem esse texto. Não tem nenhuma pessoa que não tenha ouvido em algum momento esse texto das Escrituras. É um texto fascinante pelo que acontece. É um texto também, em algum momento, estranho, porque, pensa bem, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, né? Causa um certo temor. Aqui nesse texto está o nosso maior amigo com o nosso maior inimigo, num lugar onde nenhum de nós gostaria de estar, que é o quê? O deserto. Ninguém quer estar no deserto, não é verdade? E por que ninguém quer estar no deserto? Porque o deserto, o que é o deserto? O deserto é um lugar onde o solo é ressecado. Ninguém quer falar assim: vamos fazer um passeio no deserto? Né? Não tem muita graça. Enfim, só se for para conhecer como é ruim aquele lugar. Solo ressecado, pedras afiadas, areia movediça, sol escaldante, espinhos que ferem, lugar onde você não tem horizonte, horizonte até perder de vista, enfim. Resumidamente, isso é o deserto. Mas o deserto, ele também tem um outro sentido, né? Não significa que apenas esse lugar distante, com condições precárias de sobrevivência, mas o deserto também é um lugar que carrega um sentido de estar só, de estar sozinho, sem possibilidade de ajuda. Quando você fala assim: eu estou passando um deserto, a ideia que dá é que você está numa situação difícil, está o quê? Acompanhado? Não, sozinho. Às vezes é você sozinho na sua casa que está passando pelo deserto. Está todo mundo bem. O deserto é só seu. Enfim, o deserto geralmente é esse lugar onde nós estamos sozinhos. Nós não precisamos conhecer um deserto para saber o que é um deserto nesse sentido. De passarmos situações difíceis na vida. Porque quem aqui já foi a um cemitério sabe muito bem o que é um deserto. Quem aqui já foi a um hospital também. Quem aqui já passou por um luto também sabe muito bem o que é um deserto. Enfim, quem já enfrentou um divórcio sabe o que é um deserto. Quem enfrenta dívida sabe muito bem o que é um deserto. Meus irmãos, qual é o seu deserto? Nessa noite eu quero te fazer essa pergunta. O meu deserto não é deserto nenhum. Tudo bem, glória a Deus, nem só de pão. Essa é a palavra do seu coração nessa noite. Irmãos, o deserto é um lugar de um inverno longo e solitário. A jornada é só sua. Deserto é aquele lugar de médico após médico, currículo após currículo, fralda após fralda, antidepressivo após antidepressivo, enfim, coração partido atrás de coração partido. Isso é o deserto.
No texto que nós lemos, quem está no deserto? Jesus. Jesus também enfrentou o deserto. E pasme, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Meu Deus, que coisa estranha aí no primeiro momento. Mas aqui está uma lição para nós. Deus não somente permite situações de deserto em nossas vidas, mas Ele também nos conduz ao deserto, porque Ele tem propósito na nossa vida. E isso pode parecer muito difícil, mas a exemplo de Jesus é uma verdade que se aplica a cada um de nós. Quem está no deserto sabe que o tempo é muito importante. A gente fica assim, meu Deus, até quando? Senhor, não vai acabar. Parece que isso aqui nunca vai ter fim. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Jesus esteve no deserto por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Foi o tempo que Jesus ficou no deserto, isso afirma os evangelistas. E ele ficou nesse deserto em jejum. 40 dias e 40 noites em jejum. A gente sabe que o número 40 está associado na Bíblia a grandes batalhas. Olha só, Noé enfrentou a chuva por 40 dias. A Bíblia vai dizer que o povo no deserto ficou 40 anos. Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites, sendo alvo do diabo, incessante. O que os evangelistas trazem aqui para nós são 3 perguntas. Mas Jesus esteve no deserto 1 mês e 10 dias lutando contra o diabo. Num lugar difícil de se estar com o seu maior inimigo. E sabe o que eu quero dizer aqui para você hoje? Cristo conhece o seu deserto. Sabe por quê? Porque Ele conhece o deserto. Ele sabe o caminho solitário que muitas vezes circunstâncias da vida nos levam a fazer, porque Cristo conhece o deserto. E mais, eu quero dizer algo aqui nessa noite que é fruto de uma compreensão minha, pode ser que você nem concorde comigo, mas não foi o diabo que foi ao deserto à procura de Jesus. Não, não é isso que o texto diz. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi ao deserto pelo Espírito para um acerto de contas com o diabo. O primeiro homem caiu em tentação. Ele comeu do fruto. Não é assim que a Bíblia nos conta? Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele foi para o deserto para ser tentado como o primeiro homem foi, mas ele venceu o diabo. E é porque ele venceu que nós podemos contar com a ajuda divina nos nossos desertos. Se ele não tivesse vencido, nós não teríamos a ajuda divina no deserto, mas ele venceu. Nós também podemos vencer em seu nome. Irmãos, preste atenção nessa noite. Mateus 4, de 2 a 3, diz assim: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Se você é filho de Deus. Olha aqui, se você, no diabo, no deserto, o diabo muitas vezes vem trazer questionamentos para nós sobre Deus. Se Deus te ama, por que tudo isso está acontecendo na sua vida? Se Deus ama você, por que você está passando por isso que você está enfrentando agora? Por quê? Ele sempre no deserto quer levantar dúvidas sobre quem Deus é e quem nós somos em Deus. Filho, filha, você, e passando por tudo isso. Mas se tem algo que Jesus não tinha dúvida alguma, era sobre a sua identidade. Que coisa linda. Isso é um exemplo para nós. Ele não tinha dúvida. Em nenhum momento das Escrituras você vai ver um Jesus ali, entristecido, pensando quem ele era em Deus, por que tudo aquilo estava acontecendo, se o Pai realmente o amava devido às situações, muito pelo contrário. O diabo veio sim lançar dúvidas, porque ele sempre faz isso. Quantas dúvidas o diabo lança no nosso coração? Se nós somos importantes, se realmente vale a pena prosseguir, se vale a pena continuar. Ah, Deus, eu não estou vendo a sua graça, eu não estou vendo a sua glória. Será que o Senhor realmente me ama? Eu estou aqui numa luta e o irmão aqui do meu lado entrou na batalha ontem e já venceu a batalha. Como assim, Deus? Eu estou aqui 40 dias e 40 noites fazendo um voto na campanha de oração com o irmão. Eu vim no culto de oração um dia só, ganhei a vitória. E outro está ali todos os dias no culto de oração e está batalhando e nada acontece.
acontece, o diabo, nesses momentos, ele vem lançar dúvidas sobre quem realmente nós somos em Deus. O que Jesus ouviu do diabo é: se você é filho de Deus, prove, fazendo as mesmas coisas que Deus faz. Se você é filho de Deus, então prove, sabe? Mande que essas pedras se transformem em pães, se você é filho de Deus, não é? Jogue-se daqui abaixo, se você é filho de Deus. O que Satanás está fazendo aqui era simplesmente lançando dúvidas sobre a palavra de Deus. E é isso que eu quero frisar nessa noite. Não é o deserto que eu quero frisar nessa noite. É sobre a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque o diabo, ele sempre age trazendo dúvidas sobre a palavra de Deus em nossas vidas. Não foi isso que ele fez com Eva? Ele chegou lá e falou para ela assim: bem, não foi isso que o Senhor falou, que não era para comer de nenhum fruto do jardim? E ela disse: não, a gente pode comer. Ele falou que é só dessa... porque no dia que a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer. Mas certamente vocês não vão morrer. Ele lançou dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas, mais uma vez, o diabo vem questionar a palavra de Deus. Em Mateus 3, 16 e 17, ele disse... Mateus 3, 16 e 17 está escrito sobre Jesus. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. O diabo vem e diz: se você é filho de Deus, prove. Mas Jesus, ele não mordeu a isca. Jesus não pediu nenhum sinal para provar para o diabo que ele era filho de Deus. Jesus não pediu para descer nenhum relâmpago para falar: está vendo? Eu sou filho de Deus, sou amado de Deus, sou um com o Pai, posso fazer as mesmas coisas que ele. Não, Jesus não fez nada disso. Em nenhum momento, por causa que o diabo estava lançando dúvidas sobre a sua identidade em Deus, ele se entristeceu. Mas sabe o que Jesus fez? Ele citou a palavra. E sabe o que ele disse para o diabo? Ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia NVT diz assim: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, de toda a palavra que vem da boca de Deus, vive o homem não só de pão. Isso é o mais importante. Recentemente, eu fui ao médico, que eu ia fazer uma cirurgia, e quando eu saí da sala, o médico disse para mim assim, eu falei assim: doutor, quanto tempo após a cirurgia pode ter alguma intercorrência? Porque quem me conhece sabe que eu fiz uma cirurgia e tive uma embolia pulmonar. Era uma cirurgia que eu precisava fazer. Ele falou para mim naquele dia, dias antes da cirurgia, ele falou para mim assim: não sei, ninguém sabe, nem Deus sabe. Eu tomei um choque tão grande que eu saí da sala assim. Eu só escutei ele falando assim: nem Deus sabe. Nem Deus. Eu fiquei paralisada no nem Deus sabe. Eu saí da sala meio assim. Eu fiquei tão pasma do nem Deus sabe, que eu vim dirigindo, não sei nem como é que eu estava dirigindo o carro. E eu liguei o rádio e começou a ouvir músicas que falavam da palavra de Deus. E Deus começou a falar no meu coração: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e falei assim: Deus, eu estou esperando dos homens aquilo que os homens não podem me dar. Eu estou esperando dos homens afirmações que eles não podem me fazer. A palavra que procede da boca do Senhor é essa palavra que está sobre a minha vida. Não é a palavra de um médico, não é a palavra de um amigo, de um irmão. Por mais que haja afeto, a palavra que sai da sua boca é a palavra que vai prevalecer no meu coração. E o Senhor continua falando comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a sua vida não está nas mãos de ninguém, a não ser nas minhas mãos. E a partir daquele dia eu falei: não vou perguntar para mais ninguém sobre essa cirurgia, Deus. Eu não vou perguntar para mais ninguém. Eu fui fazer um exame e quando eu entrei na sala, o médico falou assim: você é doida? Você vai fazer uma cirurgia? É alto risco, como é que você tem coragem? Eu fiquei meia hora fazendo exame, meia hora o médico me convencendo que eu não podia fazer aquela cirurgia, que podia acontecer uma complicação. Eu saí de lá assim: meu Deus do céu.
Eu estou contando essas coisas para mostrar para você de onde que surgiu essa palavra no meu coração. Nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Naquele dia eu ajoelhei e falei assim, não quero mais saber de ninguém nada. A única palavra que me basta é a palavra do Senhor. E tudo que eu passei até aqui, o Senhor foi confirmando para mim, passo a passo. Eu me firmo na tua palavra, a minha vida está em tuas mãos e eu estou aqui para a glória de Deus. Mais de 60 dias depois. Isso, irmãos, eu quero afirmar para você nessa noite, uma pessoa não vive só daquilo que ela acha que é necessário nessa vida, bens, fartura, comida, dinheiro. Não, nós vivemos nessa vida da palavra que sai da boca de Deus. É ela que impera sobre nós. Essa frase significa, a palavra de Deus é o sustento fundamental que cada um de nós precisa. A palavra de Deus é que nos sustenta sobre toda e qualquer situação. Por isso, se alimentar da palavra de Deus é mais primordial para a vida do que se alimentar do pão diário. É isso que está falando. Mais do que você acha que precisa de pão, eu tenho que comer, eu estou com fome. Eu saco vazio não para em pé, hoje eu não comi nada, isso é um absurdo. Irmãos, mais do que o pão diário, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O homem pode ter abundância de pão, mas não é isso que realmente lhe garante a existência. Tudo que nós temos, nós devemos à palavra do poder que sai da boca de Deus. Tudo que nós temos. No livro de Deuteronômio, traz uma exposição acerca do cuidado de Deus com os israelitas naqueles 40 anos pelo deserto. Deuteronômio 8:3 está escrito assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Sim, você vive da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei qual dúvida o tentador lança sobre você hoje, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas eu sei que você pode responder para ele, que você vive da palavra que procede da boca de Deus. Que a sua família se manterá de pé pela palavra que procede da boca de Deus. Que aquilo que te intimida só acontecerá se tiver permissão de Deus, porque nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Olha, o texto, Jesus fez 3 declarações, foram 3 tentações que ele sofreu, que foram relatadas pelos evangelistas. E ele respondeu às 3 tentações o seguinte, está escrito, está escrito, está escrito. O que Jesus falou? A palavra de Deus. Como que Jesus venceu o tentador? Pela palavra de Deus. Como que você vence a situação de vida que você está vivendo? Pela palavra de Deus. Como que você profetiza sobre essa situação ruim que você está vivendo? A palavra de Deus, irmãos. Se a palavra de Deus foi suficiente para Jesus enfrentar o deserto, também deveria bastar para nós. A palavra de Deus basta para você? Qual que é o valor que a palavra de Deus tem na sua vida? Duvide das suas dúvidas. Antes de duvidar da palavra de Deus. Duvide de você. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide do amor de Deus. Duvide das suas dúvidas, mas não duvide de quem você é em Deus e para Deus, irmãos. Tem uma música bonita da Maria Marçal que diz assim, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Olha, eu não preciso transformar pedras em pães para provar para ninguém que Deus está cuidando de mim nessa situação da minha vida. Eu não preciso, nem para mim mesmo. Eu preciso que Deus faça algo para eu realmente acreditar que Ele está comigo, porque está escrito que Ele está comigo. E o Senhor está nos chamando nessa noite a crer em seu nome. Jesus venceu o nosso maior inimigo no pior lugar. Pela palavra de Deus. Irmãos, você tem dúvida do poder da palavra de Deus? Nós temos em nossas mãos o poder de Deus. Aqui está as suas palavras. Deus quer que nós usemos essas palavras na nossa vida. Deus quer que nós venhamos meditar nessa palavra, que nós venhamos recitar essa palavra, que nós venhamos acreditar nessa palavra, que as situações da vida que nós vivemos, nós venhamos usar essa palavra para enfrentar cada situação da nossa vida. Essa palavra tem um poder inerente a ela.
Sabe por que alguma coisa acontece quando um homem, uma mulher de Deus sobe ao púlpito e fala? Não é porque esse homem, essa mulher tem uma palavra poderosa, é porque eles estão falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um poder inerente a ela. Mas essa palavra de Deus, de poder, ela pode estar na sua boca continuamente. Ela pode estar na sua casa incessantemente. Ela pode estar nos seus lábios o tempo todo. A palavra do poder de Deus, que ela esteja nos seus lábios e também no seu coração. É isso que Deus deseja do seu povo. Qual é a notícia que você dá por intermédio da palavra de Deus? Qual é a notícia que você dá quando você está falando? E qual é a notícia que você dá quando você entende a realidade da sua vida por intermédio da palavra de Deus? Será que é diferente? Sabe, irmãos, a palavra de Deus não é uma palavra comum. Nós não estamos aqui nessa noite no altar do Senhor falando de uma palavra comum, nós estamos falando de uma palavra de poder. Ela tem o poder de mudar as circunstâncias ao redor, ela tem o poder de mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Essa palavra pode mudar a vida de qualquer pessoa, sabe por quê? Porque essa é uma palavra de poder. Foi a palavra que Jesus usou. O homem que vive da palavra que procede da boca de Deus. Deus quer que você viva da palavra que procede da boca dele. Qual palavra de Deus está sobre a sua vida? Deus nos deu a sua palavra. Acreditemos em sua palavra. Então, que meditemos na palavra e que falemos a palavra. Não fala o que você sente, não fala o que você pensa, não fala o que você acha, não fale o que alguém te disse, fale a palavra, porque a palavra de Deus é poder. Não há nada mais importante na caminhada com Deus do que nós aprendermos a declarar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos que eles acreditem que essa palavra é uma palavra de poder. Nós precisamos declarar a palavra de poder do Senhor onde nós estamos trabalhando. Nós precisamos declarar a palavra de poder de Deus quando alguém vem até nós com o coração partido, enfrentando situações difíceis. O que nós, como homens, podemos realmente oferecer que vai mudar a vida de uma pessoa? A palavra que procede da boca de Deus, ela está nos nossos lábios. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É uma arma poderosa contra as forças das trevas. Às vezes, você pode estar passando por uma situação que você pensa que nunca vai mudar, vai ser para sempre assim. Mas o que a palavra de Deus diz sobre a situação que você está vivendo? Não é o que você pensa, não é o que você acha. O que a palavra de Deus diz sobre a situação que você está vivendo? Os planos de Deus, as promessas de Deus e a palavra de Deus são maiores do que qualquer situação ou circunstância que nós estejamos vivendo. Ela está sobre qualquer situação. Não é a situação que diz sobre você, é a palavra de Deus que diz sobre a situação que você está vivendo. Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Eu repito nessa noite, nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. A entender a circunstância da vida que nós estamos passando pelo filtro da palavra, pelo intermédio da palavra, pelo que Deus está dizendo para nós. Se você tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Processe essa circunstância que você está vivendo, essa circunstância da sua vida, processe a palavra de Deus sobre essa circunstância. Vai buscar os textos que vão te dar orientação sobre essa situação da sua vida. E ao invés de começar a falar o que você acha, o que você sentiu, o que passou, o que aconteceu desde ontem, desde anteontem, a vida inteira até hoje, comece a dizer o que a palavra de Deus diz a respeito disso, o que ela está falando para você, o que você pode acreditar, o que pode acontecer, e vá declarando essa palavra até que essa situação mude de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos. Ao invés de dizer, meu filho nunca vai mudar, professe a palavra de Deus sobre a vida desse menino. Ah, mas é mentira. Não é mentira, não, é verdade, é profecia. Profetiza. Fala, ó vale, você vai viver. Ó vale, você vai se erguer, ó ossos, vocês vão ter vida. Profetiza sobre o vale.
Uai, nós vamos profetizar sobre aquilo que está bom, irmãos? Faz sentido? Aqui, vem cá profetizar, está tudo uma maravilha. Profetiza, mas você quer mais o quê? Né? Quer que algo ruim aconteça? O profeta foi chamado para amaldiçoar Israel, não é assim que diz a palavra? Mas nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Ela é para ser profetizada quando? Quando as situações, elas nos desafiam. Quando nós não temos o que fazer, quando nós não temos resposta, quando tudo diz que não. Para mim diz que não, mas para a palavra de Deus não. Enquanto a palavra de Deus estiver na minha boca e no meu coração, eu profetizo a palavra. E com os olhos da fé, eu creio que Deus está agindo por intermédio da sua palavra. Irmão, você sabe de uma coisa? Os anjos, eles não se movimentam pelas nossas reclamações. Ninguém aqui manda em anjo, sabia? Fala assim, anjo, vai lá agora e toca no irmão. O anjo não te obedece. Um anjo não está a seu serviço. Ele está sob a ordem de Deus, que ordena a seu respeito. Quem manda em anjo é Deus. Nós não mandamos em anjo. Entendeu? É Deus. Eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas quem envia os anjos até nós é quem? É Deus. O irmão mandou um anjo lá na minha casa. Ô, irmão, esse anjo eu não vou querer, porque os anjos de Deus, eles obedecem à palavra de Deus. A sua reclamação não move os anjos não saem nem do lugar, mas a sua fé, a palavra declarada da sua boca, movimenta os céus. Os anjos começam a trabalhar a seu respeito, porque Deus dá ordem a eles a nosso respeito. Então, profetizem a palavra, diga a palavra. Eu repito, o que você está passando? O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Fale isso. Escreva lá, Deus está assim a situação, mas a sua palavra diz sobre essas coisas. Isso, eu vou me ater com a tua palavra diz. E todos os dias que meu coração vier se entristecer, eu proclamo a palavra. E todos os dias que uma situação difícil vier acontecer, eu proclamo a palavra. Eu ouso acreditar na palavra. Eu não quero render o meu coração às impossibilidades, porque nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus. Diga, Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando nisso. Tem um livro que diz Deus trabalha no turno da noite. Deus está trabalhando. Quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando nisso. Diga para o seu coração, Deus está trabalhando nisso. Deus está interessado nisso. Eu sou filho de Deus, ou você tem dúvidas disso? Se você é filho de Deus, Deus está trabalhando em favor de seus filhos. Então, creia, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e está repleta de poder. Se mantenha na palavra. Porque se você proclama a palavra sobre alguma área da sua vida hoje aqui, quando está ouvindo essa palavra, você fala, meu Deus, é verdade, eu tenho que mudar meu discurso é ruim demais. Vou mudar meu discurso. Eu só estou dando enfoque porque está ruim. Eu não estou vendo a possibilidade da mudança, porque aos meus olhos realmente não tem nada, mas eu preciso olhar para o alto, porque a gente vive da palavra que sai da boca de Deus. E você enche seu coração de fé e fala, não, é assim. Eu vou sair aqui da igreja e pronto, acabou. Vou buscar os versículos e vou falar a palavra. Vou professar a palavra. E na hora que meu marido fala qualquer coisa, opa! Tem uma promessa. Repita comigo, marido. Tal. Vou colar na geladeira. E o meu filho vai chegar lá e vai falar, o que é isso? É profecia sobre a sua vida. Também está lá no seu quarto, também está lá não sei onde. Um dia desse eu estava contando para o irmão que a gente corrigiu o Miguel, ele ficou muito chateado achando que ele não era amado. Então eu fui deitar na cama com ele, explicar, meu filho, correção não quer dizer que a gente ama, é o contrário, é que a gente ama. Estava difícil para ele entender isso, ele chorou, ele achou que não era amado. Aí, naquela hora lá, ele escreveu uma carta para mim, irmãos, falando assim que ele sentia pior filho, que ele não dava alegria para a gente. Nossa, tem que ver, eu quase chorei. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei um papel também, um rascunho, e escrevi. Escrevi quando eu e o pai dele casamos, quando ele nasceu, como a gente ficou feliz. E aí comecei a escrever sobre ele. Eu sempre falo isso para ele. Deus tem um propósito na sua vida. Eu sempre falo isso para ele. Deus tem um propósito na sua vida. O seu futuro vai ser brilhante. E escrevi. Aí ele leu, chorou. Ficou emocionado. Eu estou emocionada. E aí ele pegou aquela carta que eu escrevi assim, rascunho e colou na parede do quarto dele. Ficou feio, mas só que foi tão simbólico para ele que
eu fui até lá e colei um durex para não cair, entendeu? Mas bonito não ficou, não, mas marcou a vida dele. Então, escreve lá no quarto do seu filho. A irmã estava até compartilhando comigo, a irmã Márcia. Todos os filhos dela, quando nasceram, ela escreveu uma carta para eles sobre o propósito de Deus na vida deles e colocou no quarto. Vai lá, escreve lá no quarto. Para ele ler e entender. Profetiza a palavra de todas as formas. Fale, cante, escreva. Mas, sabe, deixa que a sua casa gere um ambiente onde que a palavra de Deus encontre espaço e lugar, onde os anjos podem ser ordenados para dar ordem a respeito da sua vida. Fale, Deus, que a minha casa seja uma igreja, um lugar onde o Senhor opera. Deus, a gente acha que Deus opera só na igreja, né? Mas, Deus, que haja ambiente na minha casa para a sua presença. O Senhor fica feliz aqui, meu Deus. Que haja quebrantamento nesse lugar. Senhor, que a tua palavra seja em todos os lugares, em todas as situações. Que as pessoas vejam que o que manda dentro da minha casa é a palavra que procede da boca de Deus. Que os meus filhos testemunhem isso. Porque nós vivemos pela palavra e nos movemos pela palavra. Mas se você ouve essa palavra aqui agora e na segunda-feira você vai contar o seu testemunho de novo. Falando as mesmas coisas. Ah, mas você já esqueceu. Não faça isso. Em nome de Jesus. Porque se realmente você não crê, não vai acontecer. Mas se você crê, a fé, meu irmão, a fé, ela é incrível. Ela faz coisas que nenhum de nós pode fazer. Vamos manter a nossa confissão e sermos firmes naquilo que nós acreditamos. Isaías 55, 10, 11 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Quando a minha palavra for falada, algo vai acontecer. Meu Deus, é isso. Quando a minha palavra for falada, olha aqui, tudo que ele já disse. Nós podemos falar a palavra e quando nós falarmos a palavra, algo vai acontecer. Ainda que os nossos olhos não vejam, o mundo espiritual está movendo sobre a palavra de Deus. Você consegue compreender o valor da palavra de Deus? Então, seja o melhor receptor da palavra, sabe? Porque nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você vir à igreja, não pense que você está gastando tempo, não pense assim, poxa vida, eu podia estar descansando agora, podia estar fazendo outras coisas. Aí a pia está lá me esperando, nossa, meu Deus, eu ainda tenho que arrumar um tanto de coisa para amanhã. Não faça isso. Olha, será que talvez o culto vai ser bom? Ih, misericórdia, eu não sei. Eu vou lá, estou numa canseira, o culto não fica tão bom. Não! Venha disposto a prestar um culto a Deus. O seu culto, o seu melhor, é você que dá. É você que faz o culto ser bom, sabia? É você. Você é o responsável pelo culto ser bom. Que culto que você está prestando a Deus hoje? É um cultão ou está... mais ou menos, está derrubado. Nosso culto hoje, hein? Pastor Cleber não está aí. Irmão, seu culto. Quem que está aí no seu culto hoje? É você. E o culto está bom ou está ruim? É você. É você que presta o culto. Então venha disposto e animado. Aleluia! Cheguei! Tinha um moço que antigamente, André vai lembrar, ele chegava na igreja, o pastor Cleber estava pregando, ele falava assim, cheguei! Não era mais ou menos isso? Cheguei! E aí todo mundo parava para escutar ele entrava fazendo um outro tumulto, cheguei. Então, irmão, cheguei! O cultaço chegou, agora é relampeia, sapateia e pega fogo, é brasa do altar, é glória que sobe, é glória que desce, é aleluia, que unção, eu cheguei. Animado, uhul! E aí, você animadaça, quando você ouvir a palavra de Deus, você pensa o que vai acontecer? Você já está animadaço. Quando você ouvir a palavra de Deus, algo vai ser plantado na sua vida. Aleluia! Oh, glória! Oh, palavra!
Uma canção que eu aprendi lá no Mergulhados, gostei demais. Estou pondo ela direto lá em casa. Aliás, a playlist do Mergulhados está lá em casa o tempo inteiro, para o Miguel ficar escutando. E eu é tudo intencional. Ele pode estar assistindo televisão e está lá o sonzinho, lá tocando na orelha dele. Quando ele vai tomar banho e começa a cantar as músicas, sabe? Eu acho super legal. É intencional, realmente. A música diz assim, né? Tua palavra é a semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar, Deus faz ela crescer e germinar. Olha, acabou. Aqui com o Tasso. Olha aqui, olha a letra da música. Tua palavra é a semente e a terra boa chegou. Acabou, encontro perfeito. A tua palavra é a semente, a palavra de Deus. E o meu coração é a terra boa. Eita, que essa semente vai bater lá, vai crescer, vai germinar. Oh, aleluia! Tô animada. Aleluia, Deus. Eu tenho cantado muito essa música, que ela é muito legal, realmente. Vê lá, é do Morada. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar, Deus faz ela crescer, germina. Oh, glória. Tem mais. Depois você vai lá na playlist do Mergulhados que está lá, tá bom? Segue o pessoal nas redes sociais, a igreja. Oh, benção. Uhul! O culto está animado! Amém, igreja? Amém. Como é que está seu culto? Uhul! O culto está animado! Você é uma boa terra. Você é uma boa terra. Ah, irmãos, olha para a terra ruim e fala, você é uma boa terra. O propósito de Deus para a sua vida não é ser terra ruim, não. Olha para esse irmão e diz, o propósito de Deus na sua vida é que você seja terra boa. Fala aí para ele, ô terra boa. Uhul! Lá no Mergulhados, o pessoal grita e tal. Aqui na igreja fica, né? Fica tímido. Quem estava no Mergulhados? Uhul! Ah, gente, faz ela crescer, germina. Deus. Irmãos, então, venha para ouvir a palavra de Deus e se sente aqui e diga no seu coração, eu sou terra boa. Essa semente vai cair, ela vai produzir coisas extraordinárias. Igual aquela plantinha que você planta e não dá nada para ela, de repente a planta fica tão bonita. Eu estava contando para a irmã que eu joguei lá em casa, lá para o canto, umas orquídeas. Eu não estou com tempo de cuidar dessas plantas, eu joguei as benditas orquídeas, deram tantas flores. E eu fui lá e olhei para elas e falei assim, tá bom, peguei tudo de volta, coloquei no que me floresceram, até mandei uma foto para ela hoje. Sabe, olha para você ver, nem terra boa, precisa nem esforçar demais. Eu não fiz nada, elas floresceram. Você é terra boa, irmãos. Quando a palavra de Deus bate nessa terra boa aí, meu Deus do céu. O diabo, ele sabe disso, ele quer que você desacredite disso. Desacredite da palavra de Deus, da promessa de Deus, que você é filho de Deus, por causa de circunstâncias que você vive. Mas, irmão, você é terra boa. Uhul! Então, quando nós ouvirmos essa palavra, vamos ter uma reverência por ela. Uma reverência. Sabe por quê? Uma reverência maior pela palavra de Deus, e Deus vai fazer coisas maiores na nossa vida. Quando você vê a sua Bíblia lá, mais reverência pela palavra, deixa ela julgada lá, não. Caída. Esses dias uma irmã me contou assim, que ela pegou a Bíblia de um irmão e que ela teve que desamassar a Bíblia com chapinha. De tão amassada que a Bíblia estava. Mas as folhas estavam muito... Ela falou assim, que a Bíblia estava dessa grossura, ficou assim. Eu pensei, meu Deus, será que esse irmão lê mesmo? Que é isso? Está mais parecendo que a Bíblia até é julgada, né? Não, ele lê a palavra. Mas, irmão, tenha mais reverência, né? Vou carregar a Bíblia com mais
Poxa vida, a palavra de Deus. Aonde que ela está na sua casa? Está perdida? Está perdida na igreja? Você perdeu a Bíblia na igreja? Aonde que está a palavra? Vamos ter reverência por ela. Quando ela for falada, vamos ter reverência e assim Deus vai fazer coisas maiores na nossa vida. Uhul! O culto está animado. O culto hoje vai ser maravilhoso. Já está sendo, porque Jesus vai derramar o seu poder. Porque eu sou boa terra. E Ele lançou a sua semente. E essa semente vai crescer, vai germinar. E eu vou dar testemunho disso que Deus fez. Porque eu vou mudar a minha maneira de falar. Eu vou mudar a minha maneira de pensar. Eu vou mudar a minha maneira de agir. Por causa da palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Que reflexão essa palavra diz sobre você, sobre a sua vida? O que ela chama a sua atenção? Como você pode responder a Deus nessa noite por essa palavra que Ele envia aos nossos corações, que Ele enviou o meu coração, que Ele enviou o seu? Você não vive da palavra da boca humana. Você não vive das coisas que esse mundo te oferece. A sua vida está nas minhas mãos. Você vive da palavra que procede da minha boca. E através da palavra que procede da boca de Deus, tantas coisas Deus quer realizar em você e através de você. Deixa essa palavra fluir profundamente em sua vida. Deixa ela alcançar áreas profundas do seu ser. Aquelas áreas que talvez estão desacreditadas até. Que você largou para lá como aquelas plantas que eu deixei. Deixa Deus, pela sua palavra, trazer vida. Ao cheiro das águas brotarás e dará fruto como planta nova. Se você é uma terra seca, a palavra de Deus é chuva, ela é água, ela é orvalho, ela desce e rega essa terra seca. Deus, quanta terra boa o Senhor vê nesse lugar, porque os seus olhos não vê terra ruim. Para o Senhor nós somos uma boa terra, preparada e arada pelo Teu Espírito. Deus, os Teus olhos também veem o que pode brotar em nós. O Senhor vê o que pode brotar da minha vida, o que pode sair da minha vida, o que pode acontecer através de mim por intermédio da Tua palavra. Eu sou terra boa. Os meus irmãos são terra boa. E por isso, essa palavra vai produzir o fim pelo qual ela está sendo enviada. Eu profetizo a metanoia, a transformação da mente, a transformação dos lábios, a transformação do coração. Que nos seus lábios, meu irmão, e na minha irmã, estejam os oráculos de Deus, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.